Ouçam com profunda atenção minhas palavras, pois, se conseguirem assimilá-las apropriadamente, terão condições de reunir no futuro uma grande fortuna. Retiro estas palavras do exímio livro O Homem Mais Rico da Babilônia, um dos maiores clássicos da literatura de finanças e investimentos. Tal obra é tão maestral em sua proposta de trazer conceitos básicos, porém nada menos que verdadeiros, sobre o comportamento do dinheiro, que perdura como um dos livros mais vendidos do gênero desde a década de 1920. O ponto forte da leitura é que o livro não se propõe a revelar quais estratégias de investimento seriam as mais eficazes. Afinal, o mercado se adapta e o modo de investir utilizado por exemplo, Benjamin Graham no século passado, já não seria tão mais eficaz nos dias de hoje. Por outro lado, as leis básicas do dinheiro continuam imutáveis desde a antiga Babilônia, local onde se passam as parábolas escritas por George Clason, e não só podem, como devem ainda hoje ser utilizadas para se construir um patrimônio duradouro. Hoje, te trago as 5 leis do dinheiro, um conjunto de mandamentos que, se seguido, te estabelecerá como alguém que conhece a natureza da riqueza e que toma as devidas providências para que o capital flua para dentro dos seus cofres ao invés de escorrer por entre os seus dedos. Olá, senhoras e senhores, aqui quem fala é Matheus Franco, criador do canal Economia Privada. Antes de continuarmos o assunto de hoje, gostaria de agradecer a todo mundo que tem acompanhado o canal. O feedback de vocês nos vídeos das semanas anteriores tem sido fenomenal, sempre havendo interação nos comentários e até críticas construtivas que me inspiram a estar em constante evolução. Então, peço que você já deixe sua curtida aqui embaixo no botão de joinha para o YouTube entender que ele precisa distribuir esse conteúdo ao máximo de pessoas possível. E também ative o sininho para ficar sabendo assim que eu fizer o upload de vídeos novos. Pois bem, gosto de pensar que tudo nessa vida é regido por regras determinantes, de forma que quem as conhece e as domina enxerga claramente o caminho a ser traçado para conseguir aquilo que se almeja. Quando algo é considerado caótico ou imprevisível, não quer dizer que não existam leis que o comandem, mas sim que existem tantas destas leis que fica quase que impossível conhecê-las por completo. Por vezes, a economia é assim, extremamente multifatorial, a ponto de ser difícil prever o valor do câmbio dólar-real nos próximos dias, ou qual será o efeito exato do início da queda de juros, mantida nos seus 2 dígitos por tantos meses aqui no Brasil. Para nossa sorte, as leis do dinheiro são infinitamente mais simples do que as inúmeras leis econômicas, de forma que podemos, mesmo sendo meros mortais, trabalhar consistentemente para acumular cada vez mais riqueza em nossa vida. Somente desta forma poderemos um dia partir deste mundo, deixando nossos filhos e netos numa realidade financeira muito melhor do que nós mesmos vivenciamos. E se você me perguntar qual a única forma de conseguirmos tal façanha, eu te direi: estude. Leia. O Homo sapiens é a única espécie terrestre capaz de registrar para gerações futuras o conhecimento das mentes mais brilhantes que já fizeram sinapses por este mundo. Uma destas mentes foi a de George S. Clason, que exatamente em 1926 publicou a primeira de muitas parábolas que se passavam na antiga cidade da Babilônia, que mais tarde seriam aglomeradas no que se tornaria um dos maiores best-sellers de todos os tempos, O Homem Mais Rico da Babilônia. Uma destas parábolas traz as 5 leis do ouro, metal utilizado como moeda de troca na Babilônia, humildemente adaptadas por mim como as 5 leis do dinheiro, só para tornar o conteúdo mais contemporâneo. A primeira lei diz: o dinheiro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de 1/10 de seus ganhos, a fim de criar um fundo para o seu futuro e o de sua própria família. Autoexplicativa, esta lei nos mostra a importância de pagarmos a nós mesmos antes de pagarmos aos outros. O primeiro boleto, por assim dizer, a ser quitado, deve sempre ser uma fatia de não menos que 10% de tudo o que você ganha, que deve ser destinada às suas economias pessoais. Mas 1/10 da sua renda é o mínimo, pessoal. O ideal seria guardar uma fatia ainda maior, quem sabe 20% ou até 30%. Caso você só consiga começar com 10%, assim o faça, e aos poucos vá tentando aumentar os seus aportes, quem sabe encontrando maneiras de fazer renda extra.
Para que a primeira lei se concretize, é necessário que você desenvolva disciplina nos seus gastos e realize um controle orçamentário. Tema esse que já foi abordado em outro ótimo vídeo aqui no canal e estará aparecendo agora no canto superior direito da sua tela na forma de card. Ao poupar e investir esse mínimo de 1/10 da sua renda mensal, as regras que regem o universo agirão para que mais dinheiro ainda seja atraído em sua direção. E quando eu falo de regras do universo e lei da atração, eu não estou me referindo a nada sobrenatural nem esotérico. É apenas um modo simples de dizer que quanto mais você se estabelecer como poupador e investidor, mais os seus hábitos financeiros saudáveis e cotidianos tenderão a crescer constantemente o seu patrimônio. Em pouco tempo, você gastará cada vez menos com coisas supérfluas e estará quase que viciado em adquirir ativos financeiros. Eu falo por experiência. Hoje em dia, quase sempre que eu preciso gastar com alguma coisa, eu penso quantas ações da Itaúsa eu poderia adquirir com aquela quantia. Esse hábito definitivamente me faz ponderar 2 vezes se eu realmente preciso fechar aquela compra. A segunda lei do dinheiro diz que o dinheiro trabalha diligente e satisfatoriamente para o homem prudente que, possuindo-o, encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando-o. Basicamente, se a primeira lei nos ensina a poupar, a segunda lei nos ensina a investir. E quanto mais capital você acumula, mais oportunidades de fazer a sua fortuna crescer aparecem. Isso é tão verdade que tanto no mercado financeiro quanto fora dele, existem algumas opções de investimento disponíveis apenas para investidores que já chegaram a uma certa quantia de capital. Por exemplo, existem alguns ativos financeiros na bolsa de valores destinados apenas a investidores qualificados. E para ser considerado um destes, você precisa ter pelo menos R$1 milhão investidos. Além disso, à medida que você emprega suas riquezas em investimentos de qualidade, os rendimentos destes poderão ser reinvestidos para que resultem numa nova geração de rendimentos. Estabelece-se aí a mágica dos juros compostos, quase como uma árvore genealógica de capital. Passemos para a terceira lei, que diz: o dinheiro busca a proteção do proprietário cauteloso, que o investe de acordo com o conselho de homens mais experimentados em seu manuseio. Aqui podemos interpretar alguns pontos. Sempre busque a opinião de autoridades em investimentos que você não esteja familiarizado. Claro, sem confiar cegamente em estranhos, mas estudando muito sobre o assunto através da sabedoria dispersa pela sociedade. Por exemplo, na era em que vivemos, regada de informação, existem ótimas fontes para encher o seu cálice de conhecimento. Leia livros, pesquise em bons portais de investimento e acompanhe ótimos canais aqui no YouTube. Aliás, nisso você já está de parabéns. E claro, existe sempre a possibilidade de utilizar os serviços de um assessor de investimentos, caso você não queira ou não possa, por algum motivo, aprofundar seus estudos na matéria de finanças. Minha sugestão nesse caso é que você procure um assessor que trabalhe através do modelo Fee-Based, em detrimento do tão comum Commission-Based. Pincelando rapidamente sobre os dois conceitos, assessores que trabalham no modelo Commission-Based recebem uma comissão sempre que te vendem um produto financeiro, meio que parecido com o que acontece com vendedores de carro e corretores de imóveis. E adivinha só? Os piores produtos, e portanto os que teoricamente deveriam ser mais difíceis de serem vendidos, são os que geram comissões maiores para o profissional. Digo teoricamente porque, como o brasileiro médio conhece pouquíssimo sobre finanças, frequentemente acaba caindo em armadilhas de assessores espertalhões. Fica claro que nesse modelo existe um óbvio conflito de interesse entre assessor e cliente. Contrariamente, no modelo Fee-Based, o assessor é remunerado por uma taxa fixa, que normalmente é uma porcentagem pré-estabelecida do patrimônio do seu cliente. Ou seja, quanto mais dinheiro as suas recomendações gerarem para o investidor, mais remunerado será o próprio assessor. Aqui, o interesse dos dois agentes estão alinhados. Olha, se você chegou até aqui, meus parabéns! Poucos são os que têm paciência para assistir um vídeo longo no YouTube hoje em dia. E se você já acompanha o canal há mais tempo, meu muito obrigado! Mas se você é novo por aqui, já clica no botão ali embaixo, inscreva-se e junte-se a todo mundo que já é inscrito no melhor pequeno canal de finanças e investimentos do YouTube.
Mas continuando, a quarta lei do dinheiro diz: o dinheiro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com que não está familiarizado, ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. E se eu te pedir para explicar em no máximo 2 minutos cada um dos seus atuais investimentos? Você seria capaz de fazê-lo? Sabe dizer exatamente quais os modelos de negócio e como ganham dinheiro todas as empresas das quais você comprou ações? É completamente inaceitável que você passe várias horas, talvez dias, pesquisando sobre diferentes modelos de TV quando você precisar comprar um aparelho novo, mas quando o assunto é investimentos, acaba comprando ativos sem nem mesmo entender sua natureza ou riscos. Quem fala muito sobre isso é o grande investidor Peter Lynch, autor, inclusive, da obra Batendo o Mercado, que eu estou lendo atualmente. Novamente cito o termo era da informação para me referir aos tempos atuais. Hoje você joga um ticker aleatório na barra de pesquisa do YouTube e encontra dezenas ou até centenas de vídeos recomendando compra daquele ativo específico. O grande problema é saber selecionar conteúdos de qualidade dentre tanta variedade. Te desafio a pesquisar, assim que você acabar esse vídeo, o ticker HCTR11. Com certeza você vai encontrar algum canal recomendando compra, agora que o fundo caiu cerca de 70% no último ano. E caso você não saiba, HCTR11 é um fundo imobiliário arriscadíssimo, que eu faço questão de manter distância. Falando em fundos imobiliários, eu sempre me surpreendo o quão imaturo é o mercado destes ativos no nosso país. Por serem ativos financeiros que distribuem mensalmente seus dividendos, acabam sendo muito queridos pela pessoa física, que deseja receber renda passiva frequentemente para poder atingir a liberdade financeira. O problema é que a maioria das pessoas não se presta a aprofundar seus conhecimentos a ponto de conseguir alocar de forma inteligente o seu capital. Muitas pessoas olham apenas para preço da cota e dividend yield. Olhando o primeiro, acabam comprando alguns fundos apenas por serem base 10 e, em sua concepção errônea, serem baratos. Olha só como tanta gente ainda topa comprar fundos como o MXRF11, topando pagar um ágio de até 10%. É como se essas pessoas aceitassem pagar R$110 por uma nota de R$100. Olhando para o segundo, acabam sendo atraídos por um alto dividend yield e comprando ativos altamente arriscados, como o próprio HCTR11 já citado, o DEVA11, VEGIA11, entre muitos outros. Por favor, entenda, se você teimar em colocar seu dinheiro em investimentos que você não compreenda, o capital vai fluir dos seus bolsos para os bolsos de investidores mais preparados. Por último, a quinta lei. O dinheiro escapa ao homem que o força a ganhos impossíveis ou que dá ouvidos aos conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores, ou que confia em sua própria inexperiência na hora de investi-lo. Tão certo quanto o calor do fogo é o fato de que, a partir do momento que você acumula uma gordurinha, um colchão financeiro, armadilhas travestidas de oportunidades irão aparecer no seu caminho. Essas armadilhas sempre te prometem retornos impensáveis. Uma criptomoeda com símbolo de cachorro que, na teoria, deve quintuplicar seu dinheiro no próximo ano, ou até algo mais concreto, por assim dizer, um fundo imobiliário que apresenta um dividend yield de 20% ao ano. Saiba que, como tudo na vida, se um investimento parece bom demais para ser verdade, é porque provavelmente ele seja mentira. O próprio Warren Buffett, o maior investidor do mundo, tem um histórico de rendimento de 20% ao ano nas últimas 5 décadas. Ele é o maior que nós temos, então desconfie sempre que algo ou alguém te prometa um retorno mesmo que próximo ao dele, de forma simples, fácil. Aproveitando o gancho, desconfie de qualquer recomendação gratuita de investimentos. Não existe almoço grátis. Se alguém te recomenda um investimento, pode ter certeza que essa pessoa vai estar se beneficiando de alguma forma. Então, cuidado com golpistas. Bem, pessoal, seguindo essas simples 5 regras, você praticamente garante um crescimento orgânico às suas finanças. Veja que em nenhum momento as leis do dinheiro prometem uma bolada inesperada, um ganho não recorrente, como alguém que ganha uma aposta ou é sorteado na loteria. O que as 5 leis do dinheiro dizem é que, seguindo cada uma delas, você progressivamente acumulará uma riqueza que se multiplicará através de investimentos inteligentes. Mas para conseguir seguir todas as regras, até a última, como tudo na vida, você precisa começar pelo princípio. A primeira lei que nos diz que precisamos poupar no mínimo 10% da nossa renda mensal.
Essa poupança se torna inviável caso você não domine os seus gastos, e para isso você precisa dividir o seu orçamento de forma bem estabelecida. Aqui no canal já existe um outro vídeo no qual eu falo do modelo que eu mesmo utilizo para controlar o meu orçamento, baseado num outro best-seller de finanças, Os Segredos da Mente Milionária. Então aproveite a chance de absorver os conhecimentos da mente brilhante que escreveu esta outra obra e assista em seguida o vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Muito obrigado por dedicar o seu tempo a assistir ao meu vídeo e até a próxima semana.